Você já ouviu falar sobre a filiação socioafetiva? Pois é. A filiação socioafetiva é quando um pai não é presente ou falece e essa criança fica sob tutela da mãe. Essa mãe, ao passar do tempo, resolve namorar ou morar junto ou até se casar com uma pessoa. E aí, esse filho dela com outro homem começa a ter um grande afeto por esse outro homem que sua mãe conseguiu, que sua mãe está com relação com ele. Aí esse filho começa a chamar o marido, parceiro, companheiro dela de pai. E ele corresponde: Oi, filho, obrigada por você ter esse reconhecimento. Que bom que nós estamos nos dando bem. E aí fica aquela relação socioafetiva entre pai e filho. Mas o que está acontecendo? Qual o problema disso? Não era para ter problema. Não era. O problema está ocorrendo é que quando este casal termina, tá? Ocorre uma separação, um divórcio, esta mãe ela entra na justiça para pedir uma pensão alimentícia para este pai socioafetivo que deu atenção para o filho dela, que o filho dela o reconhece como um pai, mesmo não sendo. E aí o homem entra na justiça porque ele não quer pagar, ele fala: imagina, eu não sou pai dele. Eu simplesmente tive um grande carinho por ele por muitos anos, tal. E o que o judiciário vem decidindo? Vem decidindo que sim, é devido o pagamento de pensão alimentícia quando há uma relação socioafetiva. Então, o que nós, como advogados, estamos instruindo os casais que estão indo morar juntos e que um dos dois já tem filhos? Realizar um contrato de não filiação socioafetiva, tá? Com isso, você terá uma proteção patrimonial. Acontece que a sua esposa, sua namorada, sua companheira, não sei como você gosta de chamar, deverá assinar também este papel, reconhecer firma, e vocês devem ir renovando esse pacto, assim como se renova o contrato de namoro. E deixar bem claro para esta criança de que você não é o pai dele, apesar de você ter um grande carinho, um grande amor por ele e o tratar muito bem, o ajudar assim que ele precisar. Isso se não for de sua intenção um dia ter que pagar pensão alimentícia para essa criança ou adolescente. Tá? Então, nós, como advogados consultivos, nós temos o dever de alertar esses casais que existe sim um contrato que pode ser firmado entre as partes e assinado entre eles de que não há esta relação socioafetiva, para que não haja este problema no futuro. Eu recentemente atendi um moço que estava namorando e estava morando junto com uma moça e ele acabou registrando o filho dela com outro homem, porque ele achou que ele fosse ficar com ela para sempre, que eles estavam numa situação amorosa muito boa e ele contando tudo isso para mim, e achou que fosse ficar para sempre, então ele resolveu ir lá e registrar essa criança. Nesse caso, é muito mais difícil, porque aí ele tem que comprovar na justiça que ele foi coagido a fazer isso e ele nem tinha sido, tá? Fora isso, ele não vai conseguir anular essa paternidade que ele assumiu. Agora ele vai ter que ficar como pai dessa criança para o resto da vida, tá? E a criança tinha apenas 8 anos de idade. Então, quer dizer, tem muito chão ainda para ele pagar pensão alimentícia e pagar até uma faculdade, um auxílio de faculdade para essa criança, porque ele foi lá e assumiu como pai. Então, tomem muito cuidado na hora de vocês assumirem tais compromissos, com base no amor, com base nesse momento que está tão lindo e maravilhoso. Nós não sabemos como será o dia de amanhã.
pode ser que ele ou ela conheça outra pessoa, pode ser que ele ou ela de um dia para outro não goste mais de você, né? Ou bote um chifre, que é muito comum, né? Vamos ser bem realistas. E aí fica o rancor, fica o ódio, e aí um querendo prejudicar o outro, e aí vira aquilo que eu realmente não gosto, que é as brigas e toda essa confusão que vira entre o casal. Então você pode evitar isso com uma simples assinatura de papel e levada a um tabelião e registrada e sempre firmando. Se você, por exemplo, fez em dezembro do ano que vem, você refaz. Você vai sempre repactuando isso e não dê os motivos dos quais configuram que você é um pai socioafetivo, como, por exemplo, chamá-lo de filho, tá? Isso também pode, as suas próprias atitudes, independentemente do papel, poderá, mesmo assim, configurar essa relação socioafetiva. Então, tomar muito cuidado, porque você tem que proteger o que é seu. A razão deve ser obedecida em várias ocasiões de nossas vidas. Não deixar só o coração, só a emoção falar por nós. Porque, infelizmente, é o que eu sempre falo, o casamento ou a união um dia acaba ou pelo divórcio ou pelo falecimento. E mesmo havendo falecimento, a pensão e até mesmo os seus bens podem sim comunicar com esta criança se for comprovada uma relação socioafetiva, tá? Eu pesquisei diversas jurisprudências. O que são jurisprudências? São as decisões dos tribunais. Pesquisei diversas decisões e, por enquanto, a maioria que prevalece são as mães que procuram mesmo quando o seu cônjuge, companheiro ou companheiro, né, que vive em união estável, falece, elas correm atrás mesmo. Tem muito processo aqui no Jus Brasil sobre isso, mas a maioria está dando improcedente, porque não está conseguindo comprovar esta relação socioafetiva, tá? Então, muito cuidado, porque vocês devem se proteger contra isso, se não é a intenção de vocês pagarem, tá? E tudo vai depender da intenção. Tem realmente pais que falam, não, eu tenho realmente ele como um filho e eu quero assumir. Eu acho isso lindo, lindo, tá? Não tem nada de problema com isso, nada. Só que tem aqueles que não querem. E aí eu, como advogada consultiva, estou aqui para alertar e comunicar que é possível evitar esses problemas e que você não precisa terminar com ele ou com ela por causa disso. Não é necessário. Existem prevenções. E se você conhece alguém que precisa deste vídeo, encaminhe esse vídeo para essas pessoas, para que elas também possam ter acesso a essas informações. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho para não perder nadinha do que está por vir. Tchau, tchau!